Olá, vou trazer para você aqui uma reflexão. Algumas pessoas confundem prosperidade, eu canso de falar isso, tá? Com dinheiro, com sucesso. Grava uma coisa, anota a primeira coisa que eu vou te falar aí. Nem todo mundo que é rico é próspero, mas todo próspero é rico. Presta atenção, nem todo mundo que é rico é próspero, mas todo próspero é rico. Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas que permeiam a nossa vida, a área financeira, a área espiritual, a área dos relacionamentos, a área emocional, a área física, a área social, a área do bem-estar. Você precisa se sentir muito bem com tudo, ter um momento para você, e a pessoal que a gente chama, que é individual. As 8 áreas divididas no mês. Você tem que estar muito bom em todas essas áreas. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Pobre que eu digo assim, a gente nunca passou fome, graças a Deus, a gente nunca teve problema com escassez de alimento, mas já tivemos problema com escassez de roupas, de sapato, né? Tivemos muitos problemas financeiros, tínhamos que morar em lugares um pouco difíceis, né? E durante toda essa época, essa fase da minha vida, dentro de mim, eu sabia que eu não nasci para aquilo. Eu sabia que eu era algo mais do que aquilo. Eu só não sabia como ativar isso, como resgatar, como fazer isso surgir. Mas eu sabia que eu ia além. Eu sabia que eu era mais do que aquilo. E durante a minha juventude e adolescência, eu trabalhava muito, mas eu pedia muito pouco. Me contentava com muito pouco. E sinceramente, eu senti uma certa felicidade dentro de mim, porque eu estava muito bem comigo mesmo e eu não tinha coisas, vamos dizer, valiosas ou grandiosas que chamassem a atenção. Eu vi fora muitas pessoas com problemas de dinheiro, não por ter dinheiro, mas porque o dinheiro trouxe para elas uma certa falta de paz, trouxe para elas uma certa falta de harmonia, trouxe desentendimentos dentro de famílias, parentes, né? Trazia insegurança. E eu vi aquelas coisas acontecendo, inclusive com amigos meus que eram bem financeiramente, né? E eu tinha aquela carência, eu tinha aquela necessidade, aquela demanda de ter o que eles tinham, mas ao mesmo tempo, é meio conflitante, mas eu era grato por não ter os problemas que eles tinham. Eu entendia que eles tinham os problemas que eles tinham porque eles tinham grana, porque eles tinham dinheiro, porque eles tinham uma vida mais regrada, vamos dizer assim. Mas eu não entendia por que também tinha aqueles problemas na vida deles. E isso demorou muitos anos, não foi depois da minha adolescência, depois da minha juventude para mim poder. Demorou muitos anos mesmo, porque eu tinha uma certa resistência. Eu queria dinheiro, mas eu não queria os problemas que o dinheiro trazia, tá? Eu queria ter capacidade financeira de comprar o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, aonde eu quisesse, morar onde eu quisesse, vestir o que eu quisesse, usar o que eu quisesse, ter o carro que eu quisesse, tudo, mas sem os problemas que o dinheiro na minha cabeça trazia. Eu não entendia essas coisas, eu não queria isso, né? Eu queria o amor sem a dor, né? Eu queria a abundância sem a insegurança, né? Eu queria a virtude financeira, eu queria ter realmente condições, não para poder esnobar, para poder passar por cima de ninguém, não é isso, é porque dentro de mim já tinha isso. Eu sabia que eu nasci diferente, eu queria algo maior na minha vida, né? Eu nunca me contava com coisa pequena. E na palavra de Deus está escrito que o Senhor faz enriquecer sem causar dores. E eu entendi uma coisa bem interessante, que muita gente enriquece com dor. É o que a Bíblia está dizendo, né? Mas existe uma opção, existe uma exceção, que é quando Deus faz você enriquecer, não causa dores, né? Enriquecer sem causar dores. Então as dores de enriquecer são o quê? Para ficar rico tem que trabalhar muito, por isso que o cara fica doente. Sim, tem algumas pessoas que fazem isso, mas tem pessoas também que são avarentas. E tem pessoas que não fazem isso e não são avarentas, mas não vivem bem, não vivem em paz, né? Enriquecer, por exemplo, às custas de você fazer coisas ilegais, isso acaba retornando para você. E tinha algo dentro disso que eu percebia, poxa, por que os grandes traficantes, né, que
tipo Pablo Escobar, você vê no Netflix, né, documentários, etc, falando sobre ele. Cara, o cara rasgava dinheiro, ele acendia cigarro com notas, né, ele não sabia o que fazer com dinheiro, né. No Netflix tem um filme também do Tom Cruise, que eu não vou me lembrar agora o nome agora, que ele era um piloto de avião e foi convidado para traficar pro Pablo e para a quadrilha dele, e ele ajudou a fundar o maior cartel já visto na história, que é o cartel de Medellín. Os caras tinham dinheiro para tudo, mas não tinham liberdade, né? No filme, em algumas cenas, né, o Tom Cruise cavando buracos no quintal dele para tentar esconder malas de dinheiro e não sabia o que fazer com tanta grana, né? Ele ganhou um hangar no aeroporto e todo lugar do hangar tinha sacolas de dinheiro e não sabia o que fazer com aquilo. Eu pergunto, do que adianta ter tanto dinheiro, ter tanta abundância, vamos dizer assim, de grana vindo para você, mas você não tem liberdade. Um Pablo Escobar, por exemplo, ou outras pessoas que ganham, enriquecem dessa forma. É uma forma de enriquecer com dor, né? Porque você não tem liberdade. Você não pode sair na rua. Se você, por exemplo, é uma pessoa vamos dizer, todo mundo sabe que você é muito rico, tipo um Bill Gates da vida, sei lá, um Abílio Diniz, um Jorge Paulo Lemann, um Warren Buffett, não sei. Você não pode simplesmente sair na rua dependendo do lugar que você vai. Porque ninguém vai querer sequestrar, vai querer fazer alguma coisa. Essas dores, essas inseguranças é que eu não queria. Quando eu li isso da palavra de Deus, que o Senhor faz enriquecer sem causar dores, eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, mas é exatamente o que eu preciso, mas como isso? Como? Então eu entendo que a vida e as respostas das coisas, elas não são simples na sua natureza, ela sempre vem acompanhada com alguma coisa, ela sempre há um complemento nessas respostas. Então legal, o Senhor faz enriquecer sem causar dores. Como o Senhor faz enriquecer? E qual é o processo do enriquecimento sem você sentir dores, sem você ter dores? E a Bíblia tem essa resposta, mas é uma peça do quebra-cabeça gigante que está em outro local, está em outra ponta, está em outro, né? E aí eu pensei, falei, vou ter que descobrir isso. Isso, gente, não foi um processo assim, rápido no estado de Deus. Eu estou mandando a real aqui, em poucos minutos, falando para você, mas isso levou muitos anos, levou mais de 20 anos para mim poder, quase 30 anos para mim poder juntar as peças do quebra-cabeça e entender o que eu estou falando para vocês. Quando eu criei o canal Bora Prosperar, estou convidando as pessoas a prosperar, é porque eu passo, não dá para você passar 30 anos de aprendizagem em pouco tempo, né? Então eu faço conteúdos, né, pequenos conteúdos, e é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, montando peças. Então as pessoas que me acompanham, as pessoas que seguem os vídeos, as pessoas que acompanham o canal, o grupo no Facebook, nós temos Gente que Prospera, que acompanham a gente no Facebook, vê as nossas postagens, que participam do nosso grupo no Telegram privado, que nos acompanham no Instagram, ou seja, as redes sociais que a gente pode falar, YouTube, Facebook, etc. Ou seja, as portas de comunicação que nós temos, nós utilizamos elas para quê? Para jogar para vocês e mostrar para vocês a resposta do que a Bíblia diz. Como enriquecer sem você ter dor, né? Como enriquecer sem te causar dores. Quais são as dores? As dores do medo. Medo de você ser rico, medo de você ter dinheiro, que pode acontecer. Gente, a minha mãe, tinha uma época da vida dela que ela morria de medo de ter dinheiro, ela não queria ter dinheiro e, obviamente, a mente dela afastava dinheiro da vida dela. Ela não queria ter dinheiro porque ela viu o que acontecia com as pessoas que tinham dinheiro. Sequestro, perseguição, família não quer falar, poucos amigos, só tem gente interesseira em volta. Minha mãe tinha medo de ter dinheiro. Insegurança por ter dinheiro. Por que insegurança? Porque a pessoa que não sabe lidar com dinheiro, de repente tem grana, ela se vê valendo uma fortuna. E quando ela se vê valendo uma fortuna, não é porque ela é porque ela tem. E aí vem perseguições para cima dela. Há vários casos de pessoas que ganharam na loteria, Mega Sena, que nós vemos isso acontecer, né? Então insegurança, medo, insegurança. Outra coisa que é crenças, né? As pessoas dizem aí fora, dinheiro não traz felicidade, dinheiro compra felicidade, dinheiro, envolvendo as frases que envolvem dinheiro com felicidade, né? Vou dizer para você na real, não é que o dinheiro traz a felicidade, quando você é feliz, o dinheiro potencializa a felicidade, o dinheiro simplesmente potencializa quem é você. Se você é ignorante, se você é uma pessoa
difícil de lidar, se você é uma pessoa com maus relacionamentos, se você é um traidor, seja lá quem for que você é e não apareceu ainda, não surgiu ainda quem você verdadeiramente é quando o dinheiro vier, ele vai revelar quem você é. Ué, André, mas significa que eu vou ser assim para sempre? Não. A nossa natureza divina, ela é diferente. O que nós somos, tá, é uma identidade daquilo, tá, que nós colocamos ou impregnamos em cima da nossa natureza. Se você trouxer à tona a sua natureza real, você consegue abandonar a ignorância, consegue abandonar a arrogância, você consegue abandonar a vontade de trair os outros, ok? E você passa a ser uma pessoa diferente independente do dinheiro que você tenha. Mas lembre-se de uma coisa, o dinheiro vai potencializar. Quando as pessoas falam que o dinheiro não traz felicidade, é porque elas já eram infelizes antes de ter dinheiro. E quando o dinheiro vem, revelou cada vez mais quem elas são. Então poder e dinheiro revela pessoas, poder e dinheiro não transforma pessoas, tira da sua cabeça. Isso é crença, tá? Essas três coisas são os principais. É o medo, a insegurança e as crenças. Isso aqui, ó, é perigosíssimo. E no nosso canal, e o que a gente tenta passar para as pessoas é justamente isso, enriquecer sem causar dores, ou seja, basicamente se livrando do tripé, desse tripé que existe aqui, mostrando para você direitinho como que a coisa funciona. Eu quero dizer para você que finanças não tem nada a ver com dinheiro, né? O dinheiro é um mecanismo, um recurso, é um tipo o sangue das finanças, né? A energia que circula ali. Então o aparelho eletrônico, para ele poder funcionar, ele depende de quê? De energia. Tem que estar energizado, ele alimenta-se de energia, né? E o corpo humano, né, para ele funcionar, para ele estar ativo, ele é o sangue está movimentando, circulando no corpo, levando proteínas, levando vitaminas, levando oxigênio para o cérebro e etc. Está circulando, ele está alimentando o corpo à medida que ele circula pelo corpo. Dinheiro é a mesma coisa. Na vida material, na vida financeira é a mesma coisa. Dinheiro é o sangue, é a circulação, é a energia que está circulando. Dinheiro não tem forma, dinheiro não é cédula. Ah, eu peguei 100 reais. Quanto é que você tem? Ah, eu tenho um dinheiro aqui. Qual dinheiro que você tem? 100 reais. Não quer dizer que você tem dinheiro. Você tem uma cédula que representa um valor monetário de 100 reais. É diferente. São duas coisas diferentes, ok? Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Pega esse drive que eu vou te falar agora. Quando a gente fala de prosperidade, tá, a gente está falando de uma abundância na vida. Quando a gente fala de abundância na vida, significa que a vida, imagina uma lona de circo, uma lona bem grandona de circo. A vida é essa lona de circo, né? E essa lona, ela é sustentada por pilares. Existem pilares, são as áreas da sua vida. Tem um pilar financeiro, tem um pilar espiritual, tem um pilar emocional, tem um pilar físico e assim por diante, ok? São os pilares que sustentam as lonas. Quando eu falei no começo desse vídeo, né, que nem todo rico é próspero, mas todo próspero é rico, significa o seguinte: quando eu falo nem todo rico é próspero, significa que o cara é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro. Já ouviu essa frase? Significa que o pilar financeiro da lona dele, ele é mais alto e os outros pilares estão todos abaixo. Então a vida dele é o quê? Torta. A lona não fica certinha, a lona fica toda torta, né? Porque existe um pilar que sobressai a todos os outros pilares. Isso é ruim, isso impacta na personalidade, isso impacta em quem é a pessoa, como a pessoa se revela, em tudo, tá? Prosperidade, na verdade, é você ter todos os mastros, ou os pilares, ou as áreas da vida em harmonia, crescendo em harmonia. Então, se eu tenho um pilar de 3 metros na vida social, eu tenho um pilar também de 3 metros na vida física, minha saúde, meu corpo, tudo meu, né? Eu tenho um pilar de 3 metros na vida financeira, o pilar financeiro meu, tá desse jeito, tá sustentado dessa forma, o social e por aí vai, o emocional e por aí vai, ok? Então você tem harmonia, você tem equilíbrio, todos eles estão iguais. Aí na internet você vai conhecer, nós temos essa ferramenta nossa, é o Mavis. O Mavis é o que mostra os pilares da vida e como mostra uma foto para você como que eles estão desenvolvidos, tá? Se colocar no Google vai ver roda da vida, por exemplo, tá? É um círculo com um eixo, um ponto central e dele saem os raios, né? Cada raio daquele é um pilar, representa um pilar. Se você conecta os pontos e a formação é uma coisa estranha, diferente de uma roda, significa que há uma aformação, uma deformação, há uma disfunção na sua vida. Porque a vida ela é integrada e ela é sistêmica.
Um dos pilares que tem problema, a lona tem problema. Por exemplo, eu desenvolvo todos os 7 pilares da minha vida, mas um 8º pilar não está bem. Por exemplo, o pilar físico não está bem. Então, a sua vida não está legal, não está toda legal. Tem pontos que estão legais, que estão tranquilos, mas tem ponto que está falho. Isso não é prosperidade. O que é prosperidade? É quando todos os pontos eles estão bem desenvolvidos. Eles estão legais, estão bem desenvolvidos. Isso é prosperidade. E respondendo de forma muito rápida, que eu levei quase 30 anos para poder entender isso, isso é enriquecer sem sentir dor, sem causar dores. Porque houve um processo de tratamento de cura emocional, espiritual, financeiro, físico, social e pessoal, seu próprio, você com você mesmo. Você tem que se amar, você tem que se gostar, você tem que se admirar, você tem que se achar, sim, você tem que se achar. Porque isso é um automotivacional próprio do seu eu, você tem que ter um momento para você. O meu momento que eu tenho para mim, eu chamo de momento eu e eu. Ocorre mais ou menos lá para as 17 horas, né? No final do dia, no fim de tarde, onde eu saio para fazer uma caminhada e eu vou me ouvir, eu vou falar comigo mesmo, eu vou conversar comigo mesmo e é agradável demais. Eu ser amigo meu próprio, eu sou o meu próprio amigo íntimo, eu converso comigo, eu me ouço, eu faço as minhas próprias reflexões, eu tiro os meus momentos para mim poder falar sobre o que está acontecendo. Isso é maravilhoso, né? Nos nossos relacionamentos pessoais também, eu quase me separei da minha esposa umas 4 vezes mais ou menos, tive vários problemas, né? E não é o foco desse vídeo agora, mas depois eu posso até postar em outro conteúdo, por exemplo, mas só resumindo aqui, eu tomei consciência e eu tive a autopercepção de mim mesmo, que é eu que sou o agente transformador. Se eu tomei uma decisão de um comprometimento lá atrás, eu tenho que honrar esse comprometimento. Mas isso significa que eu tenho que ter um casamento pesado? Significa que eu tenho que ter um casamento infeliz, um casamento que não me agrada, que vai dar problema para os meus filhos? De forma alguma, eu vou ter que transformar isso de alguma forma também. Isso depende só de mim? Não, claro que depende dela também. Mas eu sou o agente de transformação. Eu é que dito a minha vida como é que ela tem que ser. E eu vou mudar os meus comportamentos, os meus hábitos e as minhas crenças em relação a esse relacionamento. E automaticamente, você agindo dessa forma e tomando essas decisões e combatendo isso com as suas próprias ações, o outro lado começa a perceber isso e inconscientemente, no subconsciente, começa a trabalhar a favor daquela convergência que você está criando. Que aquele relacionamento começa a se construir de uma forma totalmente diferente do que ele era. Ele começa a ter sentido, começa a ter prazer, ele começa a ter respeito, ele começa a ter amor, ele começa a criar laços realmente de verdade, coisas que não são construídas só da boca para fora, ou imagens simplesmente para os outros verem de fora. Não tenho vergonha nenhuma, problema nenhum em dizer que mais ou menos umas 5 vezes aí nós de fato nos separamos, não divorciamos no papel, mas houve um consenso entre as duas partes, né, que não estava legal, que não estava bom, e isso a gritos, isso a desrespeitos, isso a um tratamento muito ruim entre as duas partes, né? Graças a Deus isso foi curado, sanado, estamos trabalhando fortemente para que as coisas coordenem e andem e concordem, né, para a gente poder continuar vivendo muito bem. E está dando certo, né? Uns tempos para cá, graças a Deus, a coisa tem resolvido muito. Temos passado por alguns perrengues, por alguns problemas, a gente tem vencido esses problemas, né? Isso não isenta a gente, uma vida próspera não isenta você de ter problema. O problema não é você ter problema, o problema é como você se comporta diante do problema, é o seu comportamento, é a sua resposta diante ao problema. Esse que é o verdadeiro problema. Porque o dia mal vai vir, né? A Bíblia já diz isso, né? As coisas difíceis vão acontecer, as coisas ruins elas vão vir sobre a nossa vida. Agora, como que nós nos preparamos ou como que nós vamos responder quando isso vem pra gente? Porque isso é fato, isso vai acontecer. E as pessoas até me criticam o fato que eu de usar aliança, ninguém acredita, né? Que tava me dando uma alergia aqui do lado aqui, eu tirei ela só para poder fazer um tratamentozinho, graças a Deus está melhorando, né? E ela vai voltar pro lugar dela aqui, tá? Não preocupa com isso não. Isso é uma simbologia, não tem nada a ver. Da mesma forma, tem pessoas que me criticam por causa das minhas pulseiras que eu gosto de usar, mas é uma simbologia, uma forma de eu me relembrar, uma forma de eu ver as coisas. O importante não é a simbologia, o importante é o que está aqui na sua mente.
Então, às vezes a gente usa um amuleto, vamos dizer, para a gente se lembrar de quem nós somos, para a gente poder exercitar a memória, exercitar a mente, né, para ficar aquela lembrança, para ficar aquele aviso, aquele alerta, martelando e avisando. Mas o importante não é isso, o importante é estar aqui dentro, a visão. Né? Antes eu fazia um mural dos sonhos e dava certo, né? Eu comecei a fazer há mais ou menos uns 20 anos atrás, e tudo que eu colocava no mural dos sonhos atraía, vinha para mim. Né? Eu comecei fazendo o meu primeiro mural dos sonhos, tinha um violão, tinha um telefone com tela colorida, que na época não existia, eu não lembro direito, tinha um carro, não lembro direito como é que era, mas enfim, depois de algum tempo, coisa de 2 anos mais ou menos, eu achei aquele mural, né? Estava perdido em algum lugar, e eu comecei a chorar, comecei a ficar emocionado, porque eu vi que todas as fotos que estavam naquele mural tinham acontecido. Não exatamente as fotos dos objetos, mas tinham relação com aqueles objetos. Ou seja, eu tinha colocado um violão de uma marca que eu não desconhecia violão. Então, na verdade, eu tinha um violão, mas de uma marca muito melhor do que aquela que estava na foto do meu mural, por exemplo. Tá? Telefone de tela colorida, eu tinha um telefone muito melhor do que aquele que estava lá no meu mural. E era de tela colorida. Então as coisas começaram a acontecer, eu percebi, e eu não entendia também porquê. Naquela época eu estava em busca de respostas. Né? E hoje eu entendo, hoje como Mind Trainer, hoje como formado na área de PNL, né? Neurociência, hoje eu compreendo, eu entendo, né? A física quântica hoje ajuda a gente a entender muita coisa, o estudo da mente, do subconsciente também ajuda a gente, faz sentido muita coisa tem realmente o seu elo de ligação e ela realmente responde os como, né? Que é a lacuna que fica, como enriquecer sem causadores. Então, algumas percepções externas, né, analisando tanto a ciência, que a ciência ajuda a gente a entender, eu como engenheiro, não só porque eu sou engenheiro, tenho pós-graduação em projetos, etc. Porque para mim tem que ser ciência exata, não é isso. Mas a ciência exata ajuda a gente com o neocórtex frontal, né, na parte do raciocínio, a parte pensante, né, a parte consciente do nosso cérebro, ela precisa ser convencida. E o nosso raciocínio, a nossa parte pensante consciente, ela não é convencida com histórias milagrosas, né? Isso na base da fé e tal. Ele é convencido com fatos. Né? Às vezes tem que ter uma fórmula matemática ali no quadro, ali, uma fórmula desenhada ali, onde você vai raciocinar naquela fórmula e vai chegar no resultado X. Você vai entender aquela fórmula e vai chegar no resultado X. Aquilo é um fato, contra fato não há argumento. Né? Então a ciência ajuda a gente nesse ponto. Então foi assim que a física quântica me ajudou, que a neurociência, a PNL me ajudou a entender coisas, né, que de fato eu sabia que tinham, mas eu não sabia o como explicar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que é 2 mais 2? Aí você me responde 4. Aí eu vou te perguntar de novo outra coisa. Por que 4? Se a sua resposta for por que é 4, está errado. Se a sua resposta for porque eu aprendi que é 4, também está errado. Porque o como, você não está explorando o como. Como que 2 mais 2 é 4? Eu tenho 2, ganhei mais 2, aqui eu tenho 2, aqui eu ganhei mais 2. Se eu contar agora quantitativamente, eu tenho um total de 4. É uma das formas de explicar. Seria uma forma correta, por exemplo, de você ter me explicado quando eu te perguntei por que 2 mais 2 é 4. Esse como na nossa vida, que ele não é preenchido, vamos dizer assim, né? Como que enriquecer sem causadores? O que é isso? Então você vai entender que nas 8 áreas da vida, os pilares que você tem que sustentam a sua vida, imaginando que a vida é uma lona de circo, se um dos pilares ou alguns pilares estiverem com diferença de tamanho, de altura, a lona vai estar toda o quê? Disfuncional. Vai estar toda torta, vai estar toda zoada, né? Toda mal erguida ali naquele momento. Essa é a vida. Porque cada pilar, embora ele seja individual, cada área da sua vida, a física, a financeira, a espiritual, cada um seja individual, ela integra com os outros pilares, ela está integrando com os outros através da lona, porque as duas estão trabalhando em equipe para manter a lona na mesma altura. Se um pilar estiver mais baixo, a lona vai estar caída. Então esse pilar não pode ser egoísta. O que acontece na nossa vida é o egoísmo dos pilares. O cara quer ser muito bom espiritual, esquece do material, do financeiro, do físico, de tudo. O cara quer ser muito bom físico, estético, tem um valor estético muito forte, né? E esquece do espiritual, esquece do financeiro, esquece do social, esquece, enfim, tá? O outro quer ser muito bom social, quer ajudar todo mundo, quer ser um Dalai Lama da vida, quer ser uma Madre Teresa de Calcutá, quer, enfim, né?
ajudar de todas as formas, nada de errado com isso, mas o problema é quando esse pilar é egoísta, é só isso. Aí ele combate os outros pilares, combate quem tem dinheiro, combate quem liga para o físico, a aparência física, né? Combate a parte assim espiritual, quem é bitolado demais, religioso demais, aquela coisa toda. Então percebe que quando os pilares são desenvolvidos de forma egoísta, traz uma personalidade igualmente egoísta. O cara é muito fanático demais, ou o cara é alienado demais, ou o cara é bitolado demais. Porque essa disfunção é porque um dos pilares estão muito mais desenvolvidos do que os outros pilares. Então a vida é integral, é íntegra, os pilares eles têm que ser integrados, né? Olha, eu preciso ser muito bom espiritual, mas eu tenho que ser muito bom também financeiro. Mas não basta ser muito bom espiritual e financeiro se eu não for muito bom também físico. Não basta ser muito bom espiritual, financeiro e físico se eu não for também socialmente muito bom. Não basta ser socialmente muito bom se relacionalmente também eu não sou muito bom. Não basta ser também relacionalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente bom, se o meu emocional não for desenvolvido, e por aí vai. Então você tem que ter a consciência que a vida é integral, ela se integra, tá integrada, e ela é sistêmica, ela funciona de uma forma que se não estiver bem, afeta o outro, ok? Então, nós temos que aprender que prosperidade é exatamente isso, é você desenvolver todos os pilares. É por isso que eu falei no começo do vídeo, nem todo rico é próspero, mas todo próspero é rico. É impossível uma pessoa ser próspera e não ser rica, mas é possível você ser rico e não ser próspero. São duas coisas diferentes, guarda o que eu estou te falando, ok? Então perceba uma coisa, quando eu descobri isso na minha vida, eu comecei a trabalhar os meus pilares, comecei a desenvolver os meus pilares, eu comecei a ter percepções muito claras de onde as minhas áreas estavam falhando, funcionando e onde as minhas áreas estavam indo bem, né? E às vezes, isso é mais profundo, eu não consigo fazer isso agora, nós temos um treinamento que é uma imersão, que eu consigo passar isso melhor, mais claro para vocês, mas às vezes um pilar falsamente ele pode dar uma conexão falsa para você que ele está indo bem e não está bem. Você vai fazer a avaliação, nossa, mas esse pilar aqui, por exemplo, social, tá bem o meu pilar social, por quê? Porque eu tenho amigos, eu tenho um bocado de amigo, toda vez que tem uma festa o cara me chama, toda vez que tem um negócio a pessoa me chama para poder ir junto, eu sou sempre convidado para várias coisas, né, para vários eventos, etc. Então o meu pilar social tá maravilhoso, tá muito bem. Na imersão, quando a gente faz uma certa profundidade por cada pilar, por exemplo, dentro do pilar social, você pode perceber, nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. E você vai fazer uma avaliação dessas 5 pessoas. Tá? E como você faz a avaliação dessas 5 pessoas, você começa a ter percepção e revelação que você antes não tinha, você não sabia. E você entende depois de um tempo que você achava que estava bem com amigos, mas você não está tão bem assim com esses amigos. Esses amigos, eles não são de fato amigos, ok? E aí você faz uma nova avaliação do teu pilar espiritual, você percebe nessa dimensão de profundidade da avaliação exclusivamente daquele pilar, que ele não está bom. Você achava que ele estava assim, na verdade ele está assim, ok? Então muitas vezes a gente não cresce, a gente não progride em nossas vidas, às vezes por causa do ambiente, do meio, das pessoas que nos cercam. Entenda uma coisa, às vezes nós temos percepções que são erradas, porque essas percepções, ou esses julgamentos, ou essas conclusões são baseadas em algumas crenças que nós temos. E se essa crença estiver errada, tudo nosso está errado. É como matemática, não é porque eu sou engenheiro, tá? Mas é como matemática, fazer uma equação, a equação tem várias páginas, né? Nós fazemos na engenharia equações de Fourier, tem integral, etc. E aí você vai fazer aquelas equações, se um pontinho aqui está errado, esquece as outras páginas do cálculo que você fez. Dá páginas e páginas. Esquece, está tudo errado. Porque se um ponto está errado, é como se fosse um trem. É uma fileira de vagões, né? Se desse vagão está errado, o restante dos vagões todos estão errados. Você pode jogar tudo fora que daqui para baixo está errado. Cálculo é a mesma coisa e a vida funciona da mesma forma também. Como uma crença sua está errada, tudo que se baseia naquela crença pode ter certeza que também está errado. Mas André, como é que eu descubro que uma crença está errada? Imersão, treinamento. Não é muito simples, eu não consigo te passar. Queria muito passar para vocês num vídeo só, mas não dá.
Eu tenho vários vídeos que, se você conseguir montar o quebra-cabeça dos conteúdos, talvez, possivelmente, não é impossível não, você vai descobrir. Mas é muito difícil você descobrir só, por si só é quase impossível, sem ajuda. Eu posso dizer que é impossível? Posso, por eu ser das ciências exatas, tá? Eu não vou dizer que é impossível, porque do outro lado eu tenho uma espiritualidade muito forte também. Eu creio, né, que independente dos recursos aí fora, a pessoa tem condição de descobrir. Mas eu posso garantir uma coisa, é quase impossível, de tão difícil e de tão complexo que é. Agora, com os conteúdos disponibilizados é possível? Facilita bastante, mas mesmo assim é muito difícil, tem que ter muita dedicação para entender. E a terceira forma é você fazer com quem já fez, é você trilhar o que alguém já trilhou. Nas nossas inversões, nos nossos encontros, eu já trilhei, eu conheço esse caminho, eu sei como é que isso funciona. Eu consigo te passar tranquilamente. O problema é que isso leva horas, isso leva um tempo de dedicação. Isso não é feito em um vídeo aqui de 1 hora, de 30 minutos, isso não dá para fazer, ok? Isso tem que levar tempo e dedicação para que você entenda como isso funciona de verdade. Então, o fato do cara ser rico ou resolvido financeiramente é muito fácil. Me dá dinheiro, é só eu ganhar dinheiro. Você não sabe o que está falando. Porque quando você fala isso, você está atraindo outras coisas para a sua vida. Lembra que eu falei no começo da palavra? Enriquecer causadores. O Senhor é o único que faz enriquecer sem causadores. E o como, eu expliquei aqui para você o como que isso funciona. Então não é assim que funciona, meu querido. Se você quer pagar uma dívida, só me dá dinheiro que o Vale Pago. Legal, dá dinheiro que o Vale Pago, depois você faz outra e aí? Vai pagar como? Você vai ter aquela mesma sorte, entre aspas, que você teve de ganhar dinheiro e pagar a primeira dívida que você tinha? Entenda uma coisa, enquanto você não resolver a infecção, a febre vai continuar. Mas eu tomo um analgésico. Ok, sabe o que está acontecendo com o seu corpo? Ele está gritando que há um problema, ele está sendo atacado, por isso ele tem infecção. Você calou a boca do seu corpo, tomando analgésico, achando que parar a febre vai resolver o problema. Ilusão. Se você não atacar a causa raiz, que é a infecção, teu corpo calado, depois que a febre, entre aspas, abaixar, o vírus ou a bactéria que está lá dentro vai se proliferar. E aí, depois que o efeito do analgésico passar, a febre vai vir com tanta intensidade, vai vir com tanta força, que nenhum analgésico vai ser capaz de calar a boca mais do seu corpo. Porque o que você poderia ter feito para poder resolver o problema de vez enquanto o problema estava pequeno, você não fez. Sabe por quê? Porque você subestimou o problema. E é isso que as pessoas fazem com a vida delas. Financeira, espiritual, física, amorosa. Elas subestimam a vida delas. Elas subestimam, né? Mas isso aqui eu resolvo desse jeito, eu resolvo daquela forma. Cuidado. Você pode trazer muito mais problemas para você do que você imagina. Lembra que eu falei, a vida é sistêmica. Imagina um circo onde tem os pilares. Se você falar, isso aqui eu resolvo desse jeito, você está sendo egoísta num pilar, isso pode prejudicar os demais pilares e a lona do que é a sua vida automaticamente vai ser prejudicada. Totalmente prejudicada. Cuidado com isso, porque isso é muito perigoso, ok? E por último, eu queria dizer para você o seguinte. André, mas as minhas crenças, elas podem sim. Imagina que você está num carro e o GPS do seu carro indica um caminho. Se o GPS estiver errado, não importa se você está indo devagar, se está indo rápido, se você está com a Ferrari, se você está com Fusca, se a estrada está esburacada ou está boa. Não interessa. Você está indo na direção errada. Se você estiver em boas condições, significa um carro muito veloz, uma pista muito boa e um clima favorável, você vai chegar muito rápido. No lugar errado, mas vai chegar muito rápido. Tá claro isso? Então teu GPS ele precisa estar apontando, ele precisa estar certo, ele precisa estar calibrado. Teu GPS precisa estar apontando para a direção certa, para poder te levar no local certo. Não importa como você vai, se é a pé, de Fusca, de Ferrari, se a estrada está esburacada, se não está, se está fazendo chuva ou sol. Não importa. O importante é que ele esteja apontando para a direção certa. Então as pessoas elas não se preocupam em calibrar a vida delas, em calibrar o GPS para só daí começar a tomar decisões. Após a calibragem do Mavis, do mapa sistêmico da sua vida, ele está calibrado. Quando ele está de fato calibrado, aí você consegue distinguir para onde é que você vai. Não importa a velocidade, não importa o veículo, como você vai, e não importa as condições climáticas. O importante é que você está apontando para o lugar certo.
O que é calibrar o GPS, André? É as crenças. Você trabalhar as crenças de forma correta. Porque é a partir das crenças que estão instaladas no teu subconsciente, imagina um iceberg. Um iceberg é uma pedra de gelo bem grandona, depois coloca no Google, iceberg. A pontinha do iceberg para fora é o que as pessoas te veem, é o teu consciente, ok? É o evidente. Tem a água, que ela tem o seu significado, são as barreiras, e de baixo tem a outra parte do gelo, que é a maior parte do gelo, é o seu subconsciente. Ali dentro estão instaladas suas crenças. É a partir dali que você reage, é a partir dali que você responde, é a partir dali que você se comporta. Se as crenças estão mal instaladas, se a programação do subconsciente está mal feita, está mal instalada, está mal programada, você vai reagir de forma mal programada. E a água é uma barreira de proteção. Qualquer coisa que pense diferente da sua programação vai ser rebatido por você. A sua resposta vai ser o seguinte: essa é a minha opinião, respeita. A sua resposta vai ser essa. Um cara inteligente que não tem essa barreira a mais, o que ele fala? Eu vou pensar no assunto. Mesmo que esteja em discordância com a crença dele. Quando a pessoa é madura, ela fala, eu vou pensar no assunto. Ela não critica, não rebate de cara o que a pessoa está falando. Ela simplesmente diz para a pessoa que o que ela falou tem relevância. Embora ela não concorde, não quer dizer que ela concorde, ela nem precisa de expressar que não concorde, ela respeita, informando para a pessoa que a relevância do que ela trouxe para aquela reflexão merece uma meditação, merece ser pensada, merece ser processada. Isso é uma pessoa que não tem a barreira entre o consciente e o subconsciente. Ok? Como alguém diz para você, você é arrogante, você é ignorante, você é bobo, você é um imbecil, você é um idiota, e você de imediato responde emocionalmente, porque o teu emocional não está desenvolvido, você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente falando, isso é verdade, tá? Porque senão você agiria diferente, mas se você age de forma a responder na hora, imbecil é você, idiota é você, não sei o quê, e começa, ao invés de você parar e pensar, porque uma pessoa madura quando ouve isso é um nécio. O que é um nécio, que a Bíblia diz? É o que as suas habilidades emocionais não são desenvolvidas, o cara não tem inteligência emocional nenhuma. Tudo que acontece ele rebate do jeito que vem, ou seja, o que está instalado no subconsciente dele, quando é atacado, ele automaticamente rebate aquilo. A pessoa constrói um muro, uma muralha, uma fortaleza em volta dos seus problemas, em volta das suas dores, que se torna impenetrável. Qualquer coisa que tenta entrar lá, ele rebate de cara. É um escudo refletor. Bateu, voltou. Imbecil. Imbecil é você. Esse é o nécio, respondendo. Quando ele responde imbecil é você, ele não está aceitando uma reflexão. Qual seria uma pessoa madura? Imbecil. Aí o cara para. Ele não aceitou que ela é imbecil, mas ele para pensar. O que fez aquela pessoa pensar que eu sou um imbecil? A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda aplaca o furor. Olha quanta sabedoria tem na Bíblia. Então o sábio, nessa hora, ele vai jogar uma palavra branda, não uma palavra dura, porque a dura suscita ira, mas a branda aplaca o furor. Então se o cara está furioso e chamou ele de imbecil, ele vai parar, pensar, porque ele é inteligente, ele é sábio, ele está desenvolvendo a prosperidade na vida dele, os pilares da vida dele, e pilar emocional está sendo muito bem desenvolvido, ele tem inteligência emocional, ele vai parar e pensar, por que ele me chamou de imbecil? Ele vai respirar fundo, vai chamar a pessoa para conversar, falando, vem cá, não estou com raiva de você não, eu fiquei interessado num comentário que você fez. Qual o comentário? Você me chamou de imbecil alguns minutos atrás. Porque você... Não, calma, peraí, calma, respira. Deixa eu me ajudar, me ajuda eu deixar de ser um imbecil na sua visão, porque na sua ótica eu sou um imbecil. E a sua ótica, eu queria entender por que na sua ótica eu sou um imbecil para mim ajustar, promover a correção. Deixa eu corrigir isso. Deixa eu fazer com que você pense de fato quem eu sou de verdade. Eu sei quem eu sou, mas eu tenho me comportado de uma forma com você que fez você pensar que eu sou assim. Me ajuda, me explica. O que eu fiz, ou respondi, ou falei, que você pensou que eu era um imbecil? Aí o cara vai falar, você deu oportunidade, o cara fala, não, é porque quando eu fiz aquilo, você agiu desse jeito, você fez sem você se defender, você vai só ouvir. Não, porque você fez, porque você, se possível até você anota. Legal. Esse ponto ele não entendeu, eu quis fazer isso aqui, mas ele não entendeu. Vai chegar um momento que você vai concluir que na verdade, talvez você conclua, talvez, que o imbecil é ele, não você.
Porque você jogou um ponto de vista que estava coerente, você analisou tudo o que ele falou, você até anotou e concluiu, mas tá certo, não tá errado. Então ele que é o imbecil, que ele se sentiu ofendido quando você mostrou aquilo. E o que a sabedoria diz para tratar imbecis? Não dê o que é sagrado aos cães e nem pérola aos porcos. Mateus 22, se eu não me engano. Então assim, você não vai discutir com essa pessoa. Você sabe que o imbecil é ele e ele olhou no espelho e se viu. Ele se viu. E lançou para você. Imbecil, na verdade, ele estava falando para ele, porque aquele é o reflexo dele. É um espelho. Ele olhou, se viu e chamou de imbecil. Mas olhando para você. Talvez isso possa acontecer. E talvez não. Talvez você realmente tomou uma atitude de imbecilidade. Talvez você, na hora que você anotou tudo que ele falou, que você examinou tudo bonitinho, você olhou e falou assim: nossa, mãe, não acredito que eu respondi isso. Eu fiz isso. Caramba. Aí você vai se retratar. Fala, fulano, eu analisei, meditei sobre o que você falou, realmente você tem razão. Eu agi como imbecil. Você não vai aceitar que você é imbecil, mas você vai aceitar que você agiu como tal. Eu agi como um imbecil. Me perdoa. E o ponto, eu sei exatamente o ponto que fez você pensar que eu era um imbecil. Foi nesse ponto aqui, ó, onde eu respondi tal coisa. Não era pra ter feito isso, eu tinha que pensar um pouquinho mais. Desculpa, acabei de aprender a lição, sou muito grato a você por isso. Dali, talvez, também vou repetir, talvez, possa sair uma grande amizade. Tá claro? Então as coisas são julgadas, né? Quando você detecta, já aconteceu comigo os dois casos. Já aconteceu comigo de eu sentar com um gerente que eu tinha em uma das minhas empresas e o cara estava muito puto, muito estressado porque eu pedi para ele para corrigir algo que era da alçada dele. Ele era pago para fazer aquilo, eu pedi para ele corrigir de forma muito educada e ele soltou, já vinha acumulando muita coisa, não sei, na vida dele, coitado, muito estressado, não sei. E ele soltou uma para cima de mim, bah, né? E aí eu fiquei assustado com aquilo. Além dele não fazer, ele rejeitou, disse que não ia fazer, disse que não ganhava para aquilo e falou muita coisa. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu errei alguma coisa? Vou chamar para conversar. Aí, na hora de almoçar, ao invés da gente almoçar na empresa, eu chamei para almoçar no outro lugar. Conversei, convidei ele para a gente almoçar junto e ele veio me falar. E ele começou a falar, e eu anotando tudo que ele estava falando. Eu repetindo para mim mesmo, eu não vou responder para ele. Eu não vou me defender. Né? E eu anotando tudo, ele falando, é porque você fez isso que você tem que se afastar da empresa. Uma das palavras que ele me falou, você tem que se afastar da empresa porque as pessoas não te suportam. Interessante, fala mais. Por que não me suportam? É porque você e sua esposa são superiores, têm ar de superioridade. Ar de superioridade. O que te fez pensar que eu tenho ar de superioridade? Eu fui puxando. No final, sabe o que eu concluí? Analisei, meditei aquilo, eu vi, eu estava certo. No meu comportamento, só que o meu comportamento incomodava ele. O meu sucesso incomodava ele. Isso acontece, gente, isso é normal, isso acontece muito. Né? O meu sucesso, a minha perspicácia, o que eu tinha. Porque ele era um cara frustrado, ele tentou ter negócio, ele tentou ter as coisas, ele nunca conseguia, não sabia como, ele não tinha humildade para perguntar como eu conquistei aquilo. Porque eu, de bom coração, de bom grado, eu falaria para ele. Eu dava uma aula para ele, ele seria o meu discípulo, por exemplo, né? E eu ajudaria ele com todo prazer, assim como eu ajudo muitas pessoas. Mas ao invés dele optar por receber ajuda, ele optou por atacar quem poderia ajudá-lo. E foi isso que ele fez. Ele me atacou. E ele mostrou pra mim que o imbecil na verdade era ele. Eu olhei, analisei tudo e falei, caraca, velho, não tá em mim não, o erro não, tá certinho, tô me comportando correto, eu tratei com respeito. Chamei depois os colaboradores, eu cheguei nesse ponto, um por um, pra conversar. Eu não falei sobre a conversa que eu tive com o gerente. Eu anotei os pontos que ele falou que o pessoal ficava preocupado comigo, que não gostava, e tratei esses pontos com cada um. Fulano, tudo bem? Tudo bom. Fulano, seguinte, você tem alguma observação? Eu posso melhorar em alguma coisa? Tá? Quando eu falei com você aquele dia assim, como é que foi? Não, foi tranquilo, eu tava de cabeça quente, eu fiz aquilo, e eu já te falei que não sei o que. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas ele fez o que? Ele tinha medo de ser demitido. De forma alguma, porque eu era muito aberto com todo mundo. Muito tranquilo com todo mundo. E eles admitiram mesmo, falaram, não, tá certinho não tem nada contra não, eu acho que é por aí mesmo, já trabalhei em lugares que as pessoas eram assim, assado, desse jeito, e você é diferente, você trata a gente assim, você faz isso, você corre atrás daquilo outro, então na verdade eu sou muito grato por estar aqui, eu sou muito grato por esse bate-papo que a gente está tendo, que isso é uma oportunidade que eu tenho de poder estar com você.
E eu deixava muito claro para eles, olha, eu quero facilitar as coisas. Se você puder me dizer que eu vou fazer, eu posso agir, eu posso facilitar, eu posso melhorar, eu vou me empenhar em fazer isso. E aí eu fui validando tudo isso com todo mundo e fui percebendo que nada daquilo acontecia. Não era medo das pessoas, não era restrição nem nada. Era um imbecil se vendo em mim. Era um imbecil se vendo na minha personalidade. É óbvio que eu não preciso dizer que esse cara não existe mais dentro da empresa, né? Tem muitos anos. E aconteceu o contrário também. Aconteceu de um sócio meu um dia me chamar, né, de uma coisa e eu respirar fundo, deixar aquele momento passar, deixar aquele isso é muito importante, tá? Deixar aquela fase, aquele momento ruim passar e depois eu meditar a respeito. E aí eu pensar direitinho, anotei, fui pensando, refletindo, mas por que ele falou isso? Mas por que ele disse que eu tenho esse hábito? O que eu fiz? O que eu falei? O que eu agi? Como eu me portei para ele poder pensar isso de mim? Fui resgatando na memória e fui trazendo muita coisa. Depois eu chamei ele para conversar, no outro dia a gente sentou, bateu papo. E aí eu mostrei para ele, olha, eu pensei nisso. Ah, você se esqueceu de tal ponto, de tal dia. Aí eu, beleza, legal. Cara, me desculpa, realmente eu não agi legal. Eu não fui bacana, fui imbecil de verdade, me perdoa, eu vou corrigir isso aqui. E tudo bem. Nós não somos mais sócios porque nós vendemos a empresa, mas somos grandes amigos hoje. Entendeu? Há casos, né, que as pessoas elas conseguem. Eu tenho raiva do gerente meu, que foi um imbecil, que se viu como imbecil. Na verdade eu tenho pena, eu tenho dó, eu gostaria muito de ajudá-lo, embora eu entenda que talvez ele nunca queira minha ajuda, mas eu teria o maior prazer de ajudá-lo, caso ele esteja inclusive vendo, assistindo isso, né? Ele sabe que é com ele que eu estou falando, ele sabe que é dele que eu estou falando, e eu ajudaria no maior prazer, né? O que eu percebo? Quando alguém tem mais do que eu tenho que vestir a carapuça da humildade e aceitar que eu preciso aprender. Eu estou em constante aprendizagem. Isso quer dizer que eu estou num nível da minha vida onde eu estou no auge? Não. Na verdade, eu estou no começo da caminhada, por incrível que pareça. Eu estou estabilizando os meus pilares, eu entendi o que é prosperidade. Estou estabilizando todos os pilares. Isso no meu físico, no meu corpo, ou seja, a minha qualidade de sono, a qualidade da minha alimentação, a qualidade dos meus exercícios físicos, o meu emocional está sendo trabalhado, os momentos eu e eu, meus relacionamentos, a forma que eu aprendo com as pessoas, a chance que eu dou para fazer as coisas, trabalhando com meditação, fazendo as minhas orações, desenvolvendo meu lado espiritual. Então, assim, estudando mais a parte financeira, coisas que eu não sabia, que eu estou começando a aprender agora, a fazer o meu dinheiro multiplicar cada vez mais, o meu patrimônio crescer cada vez mais. Então a prosperidade, ela veio na minha vida de uma forma muito legal, mas não surgiu de um milagre. Ela foi buscada. A Bíblia diz assim, busque a sabedoria, né? E a sabedoria é isso, a sabedoria é você buscar o conhecimento, buscar o como, a resposta para as coisas. Não basta saber que o Senhor enriquece sem causa dor. Você tem que entender como que isso funciona, como é esse processo, ok? Então, continua seguindo a gente, beijo no coração, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, alguns pontos preocupantes que algumas pessoas têm em relação à prosperidade. Curta a nossa página no Facebook, lá nós temos um grupo chamado Gente que Prospera, muito bacana. Nós temos um grupo também no Telegram, vou deixar um link aqui embaixo para você se você quiser entrar também, Gente que Prospera. Segue a gente no Instagram, @BoraProsperar, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Se tiver no YouTube, é só procurar por Bora Prosperar, né? Vai aparecer a minha foto, você vai saber que sou eu que estou lá, tá? Pode ter outros canais, mas enfim, você vai saber qual é o meu pela minha foto, pela minha identificação, ok? Quero contribuir com a sua vida, quero te ajudar. Beijo no coração, meu nome é André Costa, estou aqui para fazer o melhor por você, tá bom? Essa é a minha missão e o meu propósito. Bora prosperar!